Se você está ouvindo isso, pode ser que já seja tarde demais. Meu nome é Gabriel, e o que vou contar aconteceu há exatos 3 meses. Ainda tenho as marcas no pulso. Ainda acordo de madrugada ouvindo aquele som. Era 3h27 da manhã quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Geralmente eu ignoraria, mas algo me fez atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina sussurrava: "Eles sabem que você tem o arquivo. Queime tudo, agora." A ligação caiu. Minha mão tremia segurando o aparelho. Que arquivo? Eu trabalhava como arquivista na Biblioteca Nacional há 5 anos. Lidava com documentos históricos todos os dias, mas nada que justificasse uma ligação como essa. No dia seguinte, algo estranho aconteceu no trabalho. Meu supervisor, Dr. Mendes, um homem meticuloso que nunca demonstrava nervosismo, estava visivelmente perturbado. Ele me chamou em sua sala e fechou a porta com cuidado. "Gabriel", ele disse, olhando por cima do ombro, "preciso que você esqueça o que viu ontem na sessão restrita." Eu não sabia do que ele estava falando. Não tinha estado na sessão restrita no dia anterior. Quando tentei explicar, ele me interrompeu. "Não minta para mim. Sei que você encontrou a pasta verde." Pasta verde? Meu coração disparou. Eu genuinamente não fazia ideia do que ele estava falando, mas a expressão dele me disse que isso era extremamente sério. Naquela tarde, resolvi investigar. Usei meu cartão de acesso para entrar na seção restrita. Era um local que visitava raramente, cheio de documentos classificados e materiais históricos sensíveis. No terceiro corredor, encontrei uma pasta verde semi-aberta em uma estante. Dentro, havia um único documento datado de 1987. O cabeçalho dizia: "Projeto Memória Perdida, classificação máxima, destruir após leitura." Minha curiosidade venceu o medo. Comecei a ler. O documento falava sobre experimentos de manipulação de memória realizados em uma cidade pequena do interior. 20 famílias haviam sido selecionadas para testes de controle populacional através de alteração cognitiva. Mas o que me gelou foi o nome da cidade: Esperança do Norte, minha cidade natal. Naquela noite, tentei pesquisar sobre Esperança do Norte online. Não encontrei nada. Absolutamente nada. Nem mesmo em mapas antigos. Era como se a cidade nunca tivesse existido. Mas eu tinha certeza. Nasci lá. Vivi lá até os 15 anos, quando minha família se mudou para São Paulo. Lembrava das ruas, da praça central, da escola onde estudei. Como era possível que não houvesse registro algum? Liguei para minha mãe. Quando mencionei Esperança do Norte, ela ficou em silêncio por longos segundos. "Filho", ela disse finalmente, "você nasceu aqui em São Paulo. Sempre moramos aqui. Você está bem?" Durante os dias seguintes, comecei a questionar tudo. Conversei com meu pai, meus tios, amigos antigos. Todos me olhavam com preocupação quando eu mencionava Esperança do Norte. Segundo eles, eu sempre havia morado em São Paulo, mas as memórias estavam lá, vívidas, detalhadas. Eu me lembrava do cheiro da padaria da Dona Maria, do som do sino da igreja às 6 da tarde, da cerca quebrada em frente à minha casa. Voltei ao documento. Reli cada linha. Havia uma lista de nomes das famílias participantes do experimento. O 20º nome na lista era Família Santos, meu sobrenome. Na quinta-feira, percebi que estava sendo seguido. Um homem de terno escuro sempre aparecia onde eu estava. Na cafeteria perto do trabalho, no metrô, até mesmo na esquina da minha casa. Quando cheguei ao trabalho, a pasta verde havia desaparecido. Procurei por toda a seção restrita. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Dr. Mendes me chamou novamente. Desta vez, ele não estava apenas nervoso, estava apavorado. "Gabriel, você precisa parar. Eles já sabem que você leu o documento. Esqueça tudo o que viu, pelo seu próprio bem." "Quem são eles?" perguntei. Ele olhou para a porta e sussurrou: "Pessoas que têm o poder de fazer você nunca ter existido." Naquela noite, não consegui dormir. Decidi procurar na casa dos meus pais por qualquer evidência da minha vida anterior. Desci ao porão, onde ficavam guardadas as coisas antigas. No fundo de uma caixa empoeirada,
Encontrei uma foto. Era eu, ainda criança, em frente a uma placa que dizia: Bem-vindos à Esperança do Norte. População 2.847 habitantes. Minha mão tremeu segurando a foto. Ela existia. A cidade existia. Mas quando mostrei a foto para minha mãe, ela me olhou com terror. Onde você encontrou? Ela perguntou. Essa foto, ela não deveria existir. Na sexta-feira, Dr. Mendes não apareceu no trabalho. Sua secretária disse que ele havia pedido demissão por telefone durante a madrugada. Mas quando liguei para sua casa, ninguém atendeu. Fui até seu apartamento. O porteiro me disse que Dr. Mendes havia se mudado 2 dias antes. Mas isso era impossível. Eu havia falado com ele na quinta-feira. Subi até o apartamento dele. Estava completamente vazio. Não apenas sem móveis, mas sem qualquer sinal de que alguém tivesse morado ali. Nem mesmo marcas na parede onde quadros teriam ficado. Naquela noite, o telefone tocou novamente. 3h27. Exatamente o mesmo horário da primeira ligação. Você não parou, disse a mesma voz feminina. Agora eles vão tomar medidas mais drásticas. Quem é você? Perguntei. Alguém que conseguiu escapar. Meu nome era Ana. Eu também era de Esperança do Norte, até eles apagarem a cidade e quase me apagarem junto. Isso é impossível, eu disse. Gabriel, eles podem reescrever a realidade. Podem fazer com que pessoas, lugares, até mesmo memórias nunca tenham existido. Você precisa encontrar os outros arquivos antes que façam isso com você. Que outros arquivos? Perguntei. Existem 6 cópias do documento original. Você encontrou uma. As outras 5 estão escondidas em lugares específicos. Bibliotecas, museus, arquivos governamentais. Mas você precisa ser rápido. A cada documento que desaparece, um pedaço da verdade é apagado para sempre. Ela me passou um endereço. Um museu pequeno no centro da cidade. Vá amanhã. Procure por uma pasta azul na seção de documentos doados. Mas cuidado, eles sabem que você está procurando. E agora, eles vão fazer de tudo para te parar. A ligação caiu. Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não haveria volta. Mas também sabia que não podia parar. Não até descobrir a verdade sobre Esperança do Norte. E sobre mim mesmo. O Museu de História Local ficava em uma rua estreita no centro antigo da cidade. Quando cheguei lá na manhã seguinte, o lugar parecia abandonado há anos. As janelas estavam cobertas por jornais velhos e havia uma placa de "fechado para reformas" na porta. Mas a porta estava destrancada. Entrei cautelosamente. O chão rangia sob meus pés. Poeira dançava nos raios de sol que entravam pelas frestas. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. Na seção de documentos doados, encontrei a pasta azul exatamente onde Ana havia dito. Dentro havia outro documento, do projeto Memória Perdida. Este era mais específico. Falava sobre a fase final do experimento. Após 6 meses de testes bem-sucedidos, recomenda-se a implementação completa do protocolo de apagamento. A cidade de Esperança do Norte será removida da realidade consensual. Todos os vestígios de sua existência serão eliminados da história oficial. Enquanto eu lia, ouvi passos se aproximando. Um homem idoso apareceu entre as estantes. Ele usava um casaco puído e seus olhos tinham uma expressão distante. Você é o Gabriel, ele disse. Não era uma pergunta. Como você sabe meu nome? Eu era o bibliotecário de Esperança do Norte. Meu nome é Professor Augusto. Eu me lembro de você quando criança. Você sempre pegava livros sobre dinossauros. Meu coração disparou. Eu me lembrava dele, o professor magro com óculos redondos que sempre me recomendava livros novos. Você se lembra da cidade? Eu me lembro de tudo, ele disse, sentando-se pesadamente em uma cadeira. Mas sou o único. Todos os outros, eles foram apagados junto com a cidade. Professor Augusto me contou que o projeto Memória Perdida era muito mais amplo do que eu imaginava. Não se tratava apenas de manipulação de memória. Era sobre controle total da realidade. Eles desenvolveram uma tecnologia que pode alterar a estrutura fundamental da existência.
Ele explicou. Não apenas fazer as pessoas esquecerem algo, mas fazer com que esse algo nunca tenha existido. Como isso é possível? Quantum, ele sussurrou. Manipulação quântica da realidade. Eles descobriram que a consciência coletiva molda a realidade física. Se você pode controlar o que as pessoas lembram, pode controlar o que existe. Ele me mostrou uma série de fotografias. Todas mostravam Esperança do Norte em diferentes épocas. Mas em cada foto havia menos pessoas, menos casas, menos vida. Eles foram apagando a cidade gradualmente. Primeiro algumas famílias, depois outras, até que só restaram algumas pessoas que sabiam a verdade. Existe um arquivo principal, professor Augusto continuou. Todas as cópias que você está procurando são apenas fragmentos. O arquivo principal contém todos os dados do projeto. Nomes, localizações, métodos, até mesmo a identidade dos responsáveis. Onde está esse arquivo? Em um lugar que oficialmente não existe. Um laboratório subterrâneo construído nos anos 80. Fica embaixo da antiga faculdade de medicina da cidade. Ele me deu um mapa desenhado à mão. Marcas específicas indicavam entradas secretas e corredores subterrâneos. Mas Gabriel, ele me avisou. Uma vez que você encontrar o arquivo principal, eles vão tentar apagá-lo também. E desta vez, não vão deixar sobrar nada. Quando saí do museu, percebi que o homem de terno escuro estava me esperando na esquina. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Havia outros 3, todos vestidos de forma idêntica. Caminhei rapidamente na direção oposta. Eles me seguiram. Entrei em um shopping center e me escondi em uma loja de roupas. Através do vidro, vi quando eles passaram. Seus rostos eram completamente inexpressivos. Não pareciam humanos normais. Havia algo perturbador em seus movimentos, como se fossem controlados por alguém. Esperei 1 hora antes de sair. Quando finalmente deixei o shopping, eles haviam desaparecido. Mas eu sabia que estavam por perto. Naquela noite, fui até a antiga faculdade de medicina. O prédio estava em ruínas, abandonado há décadas. Seguindo o mapa do professor Augusto, encontrei uma entrada lateral que levava ao subsolo. Os corredores subterrâneos eram longos e escuros. Minha lanterna criava sombras dançantes nas paredes. O ar estava pesado e cheirava a mofo. Depois de 20 minutos caminhando, cheguei a uma porta de metal pesado. Havia uma placa: Laboratório 7. Acesso restrito. A porta estava trancada, mas a fechadura era antiga. Consegui forçá-la com uma chave de fenda que trouxe. O laboratório estava preservado como se tivesse sido abandonado ontem. Equipamentos eletrônicos dos anos 80 cobriam bancadas. Monitores antigos exibiam linhas de código que ainda piscavam. No centro da sala havia um computador mainframe. Ao lado, uma pasta de arquivo enorme. No rótulo, Projeto Memória Perdida, Arquivo Mestre, Destruir em caso de comprometimento. Abri a pasta. Centenas de documentos, fotos, relatórios, listas de nomes. Era tudo verdade. Esperança do Norte realmente existiu. E eu realmente vivi lá. Mas o que me chocou foi a lista de cidades. Esperança do Norte não foi a única. Havia outras 15 cidades pequenas que haviam sido testadas e depois apagadas da existência. Nos documentos finais, encontrei os nomes dos responsáveis pelo projeto. Não eram apenas cientistas. Havia políticos, militares, até mesmo empresários. O nome que mais me chamou a atenção estava na primeira página. Diretor-geral do projeto, Dr. Eduardo Mendes. Mendes, o mesmo sobrenome do meu supervisor. Isso não podia ser coincidência. Procurei mais informações sobre Eduardo Mendes. Encontrei uma foto dele de 1987. Era mais jovem, mas os traços eram inconfundíveis. Era o pai do Dr. Mendes que eu conhecia. Enquanto eu processava essa informação, ouvi passos ecoando no corredor. Alguém estava descendo para o laboratório. Rapidamente, fotografei os documentos mais importantes com meu celular e escondi a pasta de volta no lugar. A porta se abriu. Era Dr. Mendes, mas ele não parecia surpreso em me ver ali.
Eu sabia que você acabaria encontrando este lugar. Ele disse calmamente. Seu pai era o diretor do projeto, eu disse. Não era não, Gabriel. Ele ainda é. Dr. Mendes se aproximou devagar. Meu pai não morreu, ele apenas mudou de forma. O projeto nunca acabou, ele evoluiu. Agora temos a capacidade de controlar não apenas cidades pequenas, mas países inteiros. Isso é impossível. Você acha que as mudanças políticas dos últimos anos foram naturais? Acha que as pessoas simplesmente mudaram de opinião? Nós moldamos a realidade consensual. Controlamos o que as pessoas lembram, o que acreditam, o que consideram verdade. Ele tirou um dispositivo pequeno do bolso. Parecia um controle remoto. Este laboratório é apenas um dos muitos. Temos instalações em todos os continentes. E agora, você descobriu demais. Você vai tentar me apagar? Perguntei. Não apenas você, sua família inteira, todos os seus amigos, qualquer pessoa que possa ter uma lembrança de você. É mais limpo assim. Pensei em Ana, como ela havia escapado. Mas primeiro, Dr. Mendes continuou. Vai me ajudar a encontrar os outros que sabem a verdade. Professor Augusto, por exemplo, e essa mulher que tem ligado para você. Ele apontou o dispositivo na minha direção. Isso vai fazer você mais cooperativo. Antes que ele pudesse apertar o botão, eu peguei uma cadeira e joguei contra ele. O dispositivo voou longe. Corri para a porta. Os corredores subterrâneos se transformaram em um labirinto. Eu podia ouvir Dr. Mendes gritando atrás de mim, chamando reforços por um rádio. Luzes se acenderam automaticamente conforme eu corria. O sistema de segurança do laboratório havia sido ativado. Sirenes começaram a tocar. Cheguei a uma bifurcação. Não sabia qual caminho tomar. Escolhi o corredor da esquerda e continuei correndo. Atrás de mim, ouvia passos de várias pessoas. Cheguei a uma sala circular com várias saídas. No centro, havia uma mulher esperando. Era Ana. Finalmente podia vê-la pessoalmente. Você conseguiu, ela disse. Encontrou o arquivo principal. Como você chegou? Aqui, eu nunca saí. Vivo escondida nestes túneis há 15 anos. Desde que consegui escapar do apagamento de Esperança do Norte. Ela me guiou por um corredor que eu não tinha notado. Existe uma saída secreta, mas primeiro você precisa saber de uma coisa, sobre por que você se lembra da cidade quando ninguém mais se lembra. Você não é como os outros moradores. Ana explicou enquanto caminhávamos. Você era parte do experimento de controle. Algumas crianças foram selecionadas para serem imunes ao apagamento, cobaias que manteriam as memórias originais. Por quê? Para testar a eficácia do processo. Se mesmo as pessoas imunes começassem a duvidar da própria memória, o experimento seria considerado um sucesso total. Chegamos a uma escada que levava à superfície. Mas algo deu errado. Em vez de duvidar das suas memórias, você começou a procurar provas. Você se tornou uma ameaça. Existem outros como eu? Perguntei. Poucos, muito poucos. Mas o suficiente para formar uma resistência. Ana abriu uma porta pesada. Temos um plano para expor o projeto publicamente, mas precisamos de mais evidências. E precisamos fazer isso antes que eles apaguem todas as cidades teste. Saímos em um beco escuro. Era quase amanhecer. Eles vão tentar apagar você hoje, Ana disse. Mas se conseguirmos chegar até o laboratório principal, podemos inverter o processo. Não apenas impedir que você seja apagado, mas restaurar Esperança do Norte. Onde fica o laboratório principal? Em um lugar que você conhece bem, embaixo da Biblioteca Nacional. Voltamos para a Biblioteca Nacional ao amanhecer. Ana me mostrou uma entrada secreta que levava a níveis subterrâneos que eu nunca soube que existiam. Você trabalhou aqui por 5 anos, ela disse, sem nunca saber que estava literalmente em cima do centro de operações do projeto. Descemos por escadas que pareciam não ter fim. Finalmente chegamos a uma porta com um símbolo estranho. Ana colocou a mão em um scanner e a porta se abriu. O laboratório principal era gigantesco.
Dezenas de computadores, telas mostrando mapas do mundo e no centro, uma máquina enorme que zumbia constantemente. Aqui é onde eles controlam a realidade, Ana explicou. Cada cidade, cada memória, cada pessoa que foi apagada. Tudo é controlado daqui. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, as luzes se acenderam. Estávamos cercados. Dr. Mendes estava ali, junto com uma dúzia de homens de terno escuro. Vocês realmente acham que não sabíamos que vocês viriam aqui? Dr. Mendes sorriu. Ana, você tem sido muito útil. Levou 15 anos, mas finalmente nos trouxe o último sujeito imune. Você está mentindo, Ana disse. Não estou. Você nunca escapou. Você foi programada para encontrar os outros imunes e trazê-los até nós. Obrigado pelo seu serviço. Ana me olhou com horror. Não, eu me lembro de ter escapado. Memórias implantadas, Dr. Mendes explicou. Muito convincentes, não são? Dr. Mendes nos levou até a máquina central. Vocês querem saber a verdade? A verdade completa? Ele apertou alguns botões e as telas ao redor se iluminaram, mostrando dados complexos. O projeto Memória Perdida não é sobre controle político ou social. É sobre algo muito maior. Nós descobrimos que a realidade não é fixa. Ela é moldada pela consciência coletiva da humanidade. Isso é impossível, eu disse. Física quântica básica. A observação cria a realidade. Se você pode controlar o que as pessoas observam, o que elas lembram, acreditam ser verdade, você pode literalmente reescrever a realidade. As telas mostravam imagens de diferentes épocas históricas, mas em cada imagem havia pequenas diferenças do que eu lembrava dos livros de história. Nós temos reescrito a história da humanidade por décadas. Guerras que nunca aconteceram, tecnologias que foram suprimidas, pessoas que foram apagadas da existência. Mas por quê? Perguntei. Porque a humanidade estava caminhando para a autodestruição. Guerras nucleares, mudanças climáticas, colapso social. Nós intervimos. Mudamos o curso da história para evitar o apocalipse. Dr. Mendes me mostrou simulações computacionais. Sem nossa intervenção, a humanidade teria se extinguido em 2001. Então mudamos alguns eventos. Impedimos algumas guerras. Apagamos algumas tecnologias perigosas. Vocês não têm esse direito, Ana disse. Temos sim, porque somos os únicos que sabem a verdade. A realidade que vocês conhecem é uma ilusão que criamos para manter a humanidade viva. Tudo começou nos anos 50. Dr. Mendes continuou. Cientistas do governo americano descobriram que certas pessoas tinham a capacidade de influenciar a realidade através da consciência. Eles chamaram isso de observadores quânticos. Pessoas como eu disse. Exatamente. Vocês são raros. Talvez uma em cada milhão. Mas quando suas consciências trabalham juntas, podem alterar eventos em escala global. Ele me mostrou fotos de outras pessoas. Homens e mulheres de diferentes idades, todos com a mesma expressão distante nos olhos. Alguns colaboraram voluntariamente, outros, como você, precisaram ser convencidos. Esperança do Norte foi apenas um teste, Dr. Mendes explicou. Nós temos instalações como essa em 40 países, cada uma controlando uma região específica da realidade consensual. As telas mostravam um mapa mundial com pontos vermelhos piscando. Cada ponto representava uma instalação do projeto. Moscou, Pequim, Londres, Tóquio. Todos têm laboratórios como este. Todos trabalham em coordenação para manter a ilusão que vocês chamam de realidade. As pessoas merecem saber a verdade, eu disse. Não merecem. A verdade os destruiria. Imaginem descobrir que suas memórias são falsas, que suas vidas são ilusões, que nada do que conhecem é real. Vocês, os observadores quânticos imunes, servem como âncoras. Dr. Mendes continuou. Suas memórias resistem às mudanças. Isso nos permite testar a eficácia de nossas alterações. Mas eu comecei a lembrar de Esperança do Norte. Eu disse, porque queríamos que você lembrasse.
Precisávamos que você nos levasse até outros observadores escondidos. Ana não foi a única. Existem outros, vivendo em negação, tentando esquecer o que sabem. Ele apontou para uma lista de nomes em uma das telas. 63 observadores ainda não localizados, mas agora com sua ajuda vamos encontrá-los a todos. Você tem uma escolha, Gabriel. Dr. Mendes disse. Pode se juntar a nós voluntariamente, ajudar a manter a ilusão que protege a humanidade. Ou pode resistir, e nós seremos forçados a apagá-lo também. E se eu concordar, você receberá memórias novas, uma vida nova. Será feliz. Nunca mais vai questionar a realidade. Nunca mais vai se lembrar de Esperança do Norte. Olhei para Ana. Ela estava pálida, absorvendo a revelação de que suas próprias memórias de resistência eram falsas. E se eu me recusar, você será apagado, não apenas morto, apagado da existência. Nunca terá nascido, nunca terá vivido. Ninguém se lembrará de você. Antes que eu pudesse responder, as luzes se apagaram. Sirenes de emergência começaram a tocar. Nas telas, apareceram mensagens de erro. O que está acontecendo? Dr. Mendes gritou. Uma voz familiar ecoou pelos alto-falantes. Meu nome é Professor Augusto, e eu não sou quem vocês pensam que sou. As telas se acenderam, mostrando o rosto do professor, mas ele parecia diferente, mais jovem, mais confiante. Eu sou o verdadeiro criador do projeto Memória Perdida, e vocês perverteram minha criação. Há 30 anos, eu desenvolvi a tecnologia de alteração quântica da realidade para curar traumas psicológicos. A voz do professor Augusto continuou. Queria ajudar pessoas que sofriam com memórias dolorosas. Mas vocês roubaram minha tecnologia. Transformaram uma ferramenta de cura em uma arma de controle. Dr. Mendes estava digitando furiosamente em um console. Onde você está, Augusto? Eu nunca saí. Estive aqui o tempo todo, observando, aprendendo, preparando. Há 15 anos comecei a desenvolver um vírus digital. Professor Augusto explicou. Não um vírus comum, um vírus quântico, capaz de restaurar memórias apagadas. As telas começaram a mostrar cenas de Esperança do Norte. Ruas, casas, pessoas, tudo como eu lembrava. Cada pessoa que foi apagada deixou uma impressão quântica, uma sombra na realidade. Meu vírus pode restaurar essas impressões. Isso é impossível, Dr. Mendes gritou. Você não pode reverter décadas de alterações. Posso sim, e vou começar com Esperança do Norte. Senti uma sensação estranha, como se memórias estivessem sendo desbloqueadas na minha mente. Imagens de pessoas que eu conhecia em Esperança do Norte. Amigos, vizinhos, professores. Ana também estava sentindo algo. Eu me lembro. Ela sussurrou. Eu me lembro da minha vida real. Nas telas, vimos mapas se alterando. Uma pequena cidade aparecendo onde antes havia apenas floresta. Esperança do Norte estava sendo restaurada. Parem isso, doutor. Mendes gritou. Vocês vão causar um colapso na realidade. Não, professor Augusto respondeu. Vou restaurar a realidade verdadeira. O laboratório começou a tremer. As máquinas faziam ruídos estranhos. Luzes piscavam violentamente. Duas realidades estão tentando existir no mesmo espaço, professor Augusto explicou. A realidade fabricada por vocês e a realidade verdadeira. Uma delas vai vencer. Dr. Mendes correu para um painel de emergência. Vou ativar o protocolo de contenção total. Vai apagar tudo, incluindo vocês. Ele colocou a mão em um scanner biométrico. Uma voz computadorizada anunciou. Protocolo de contenção total ativado. Apagamento completo em 180 segundos. Gabriel, professor Augusto disse através dos alto-falantes. Você precisa chegar até o núcleo da máquina. Existe um cristal azul no centro. Destrua-o. Corri em direção ao núcleo da máquina gigantesca. Os homens de terno escuro tentaram me interceptar. Mas Ana criou uma distração, derrubando equipamentos, bloqueando o caminho. 150 segundos para apagamento completo. A voz computadorizada continuou. Cheguei ao núcleo. No centro havia um cristal azul brilhante, pulsando com energia. Ao redor dele,
Hologramas mostravam todas as cidades que haviam sido apagadas. Esperança do Norte estava entre elas, mas agora brilhava com luz dourada. Destrua o cristal, professor Augusto gritou. Peguei uma ferramenta pesada de uma bancada próxima. Mas quando me aproximei do cristal, Dr. Mendes apareceu atrás de mim. Se você fizer isso, vai destruir a proteção que mantém a humanidade viva. Ele disse. Bilhões de pessoas vão morrer. Ele está mentindo. Professor Augusto disse. A humanidade não precisava ser protegida. Precisava ser controlada para servir aos interesses deles. 100 segundos para apagamento completo. Gabriel, olhe ao redor. Veja os verdadeiros responsáveis. Nas telas apareceram fotos de homens em ternos caros, reuniões secretas, documentos financeiros. Não eram cientistas tentando salvar a humanidade. Eram empresários e políticos tentando controlar a realidade para seu próprio benefício. O projeto foi financiado por corporações. Professor Augusto revelou. Eles queriam uma população controlável. Pessoas que não questionassem, que não se lembrassem de alternativas melhores. 50 segundos para apagamento completo. Dr. Mendes sacou uma arma. Afaste-se do cristal, Gabriel. Você não vai atirar. Eu disse. Se me matar, nunca vai conseguir encontrar os observadores. Não preciso de você vivo. Posso extrair as informações do seu cérebro após a morte. Ele apontou a arma para mim. Mas antes que pudesse atirar, Ana apareceu por trás e o desarmou. Agora, ela gritou. 20 segundos para apagamento completo. Ergui a ferramenta e a trouxe com força contra o cristal. Ele rachou, mas não quebrou completamente. 15 segundos. Bati novamente. O cristal se partiu ao meio. Uma explosão de luz azul preencheu o laboratório. 10 segundos. Começaram a fazer ruídos estranhos. Faíscas voaram de todos os equipamentos. 5, 4, 3, 2, 1. Tudo ficou em silêncio. Quando abri os olhos, estava deitado em um campo verde. O céu era azul com nuvens brancas. Ao longe podia ver uma cidade pequena e acolhedora, Esperança do Norte. Me levantei lentamente. A cidade estava exatamente como eu lembrava. A praça central, a igreja, a padaria da Dona Maria, tudo estava de volta. Ana estava ao meu lado sorrindo. Conseguimos, na realidade verdadeira. Onde estamos? A realidade que existia antes deles começarem a alterá-la. Caminhamos em direção à cidade. As ruas estavam cheias de pessoas. Pessoas que eu reconhecia, mas que não via há décadas. Vizinhos, amigos da infância, professores. Gabriel, uma voz familiar me chamou. Era minha professora da 3ª série, Dona Clara. Ela correu e me abraçou. Onde você estava todos esses anos? Ela perguntou. Sua família estava preocupada. Olhei ao redor. Outras pessoas se aproximavam. Todas me reconheciam. Todas se lembravam de mim. Eu estive longe, eu disse. Chegamos à minha casa. Era exatamente como eu lembrava. O jardim com as flores que minha mãe cuidava. A cerca que meu pai sempre dizia que ia consertar. Meus pais estavam no quintal. Quando me viram, correram para me abraçar. Meu filho, minha mãe chorou. Onde você estava? Faz 15 anos que você desapareceu. Desapareceu? Perguntei. Você saiu para estudar na capital e nunca mais voltou. Tentamos te encontrar. Mas era como se você tivesse sumido do mundo. Entendi. Quando me mudei para São Paulo, eu havia sido removido da realidade de Esperança do Norte. Minha família verdadeira continuou existindo, mas sem mim. Naquela noite, professor Augusto apareceu na minha casa. Mas agora ele parecia diferente. Mais jovem, mais saudável. A restauração da realidade também me restaurou. Ele explicou. Por décadas, vivi como um fantasma, meio apagado, meio existindo. Agora estou completo novamente. O que aconteceu com o Dr. Mendes e os outros? Eles foram ajustados. Suas memórias falsas foram removidas. Agora eles lembram apenas de suas vidas verdadeiras antes do projeto. E as outras cidades apagadas. Todas estão sendo restauradas, uma por uma. Milhões de pessoas estão voltando à existência. Mas e o resto do mundo? Perguntei.
As pessoas que viviam na realidade alterada, elas estão se adaptando. Professor Augusto disse. As mudanças estão acontecendo gradualmente. Conforme as cidades verdadeiras são restauradas, as pessoas começam a se lembrar da realidade original. Haverá caos, haverá confusão, mas também haverá liberdade. Pela primeira vez em décadas, as pessoas poderão lembrar de alternativas. Poderão escolher seu próprio futuro. Nas semanas seguintes, observei as mudanças acontecendo. Notícias estranhas começaram a aparecer. Cidades descobertas aparecendo em mapas. Pessoas reencontrando familiares que pensavam ter perdido. Mas também havia problemas. Algumas pessoas não conseguiam aceitar que suas memórias eram falsas. Outras entraram em depressão ao descobrir que anos de suas vidas haviam sido ilusões. Isso era inevitável. Professor Augusto me disse, a verdade sempre tem um preço, mas é um preço que vale a pena pagar. Ana e eu começamos a trabalhar juntos, ajudando outros observadores que estavam sendo restaurados. Cada um tinha uma história similar à minha. Pessoas que haviam sido removidas de suas realidades originais e colocadas em vidas fabricadas. Somos como âncoras, Ana explicou. Nossa consciência mantém a realidade verdadeira estável enquanto ela se reconstrói. Encontramos outros 52 observadores, todos com habilidades similares, todos com memórias de lugares que oficialmente nunca existiram. Nosso trabalho não acabou. Professor Augusto nos disse em uma reunião: existem outros projetos, outras tentativas de controlar a realidade. Eles podem tentar novamente. Como podemos impedir? Mantendo a verdade viva, documentando tudo, certificando-nos de que as pessoas se lembrem do que realmente aconteceu. Criamos um arquivo digital distribuído. Cada observador mantinha uma cópia. Todas as evidências do projeto Memória Perdida. Todas as provas das realidades alteradas. Se tentarem apagar isso novamente, eu disse, teremos registros. Mais do que registros. Professor Augusto sorriu. Temos vocês, observadores que podem lembrar da verdade mesmo quando ela é alterada. Decidi ficar em Esperança do Norte. Reassumi minha vida verdadeira. Minha família estava feliz em me ter de volta. Consegui um emprego na biblioteca da cidade, ironicamente trabalhando com arquivos históricos. Ana também ficou. Descobrimos que na realidade verdadeira, nós nos conhecíamos desde crianças. Havíamos sido amigos antes de tudo isso acontecer. Você se lembra de mim da escola? Ela perguntou um dia. Agora me lembro. Eu sorri. Você sempre sentava na primeira fileira, mas nem tudo estava perfeito. Às vezes pequenas coisas mudavam. Uma placa que estava em um lugar aparecia em outro. Uma pessoa que eu lembrava de um jeito aparecia ligeiramente diferente. Eles estão tentando novamente, professor Augusto me alertou. Pequenas alterações, testando nossa vigilância. O que devemos fazer? Estar sempre alertas, documentar tudo e lembrar que a realidade é frágil, pode ser alterada a qualquer momento. Uma noite recebi uma ligação. Era 3h27, o mesmo horário das ligações anteriores. Gabriel, uma voz desconhecida disse. Você pensou que havia vencido, mas isso é apenas o começo. Quem é você? Alguém que trabalha para os verdadeiros controladores. O projeto Memória Perdida era apenas uma fase. Agora vem a fase 2. A ligação caiu. Minha mão tremeu segurando o telefone. Liguei para Ana e professor Augusto. Nos encontramos na biblioteca. Eles não vão desistir. Professor Augusto disse. Poder sobre a realidade é muito tentador. Sempre haverá alguém tentando controlá-la. Então nossa missão nunca acaba? Nunca. Mas pelo menos agora sabemos o que procurar. Sabemos como resistir. Começamos a treinar outros residentes de Esperança do Norte. Ensinamos a reconhecer sinais de alteração da realidade. Como manter memórias verdadeiras. Como resistir à manipulação. Cada pessoa que souber a verdade é uma proteção. Ana explicou. Quanto mais pessoas lembrarem da realidade original, mais difícil será alterá-la.
Se você está ouvindo isso, precisa estar preparado. A realidade não é fixa, pode ser alterada. Suas memórias podem ser modificadas. Sua vida pode ser reescrita, mas você pode resistir. Questione tudo. Mantenha registros. Lembre-se de que nem tudo que parece verdadeiro é real. E se um dia você acordar lembrando de uma vida diferente, de um lugar que oficialmente não existe, não ignore essas memórias. Elas podem ser a única verdade que resta. Hoje, 15 anos depois, ainda vivo em Esperança do Norte. Ainda trabalho na biblioteca. Ainda documento tudo. Às vezes, visitantes chegam à cidade. Pessoas confusas, com memórias fragmentadas. Pessoas que sabem que algo está errado com suas vidas, mas não conseguem identificar o que. Nós os ajudamos, mostramos os arquivos, contamos nossa história. Alguns acreditam, outros vão embora achando que somos loucos. Ana e eu nos casamos, tivemos 2 filhos. Eles cresceram sabendo a verdade sobre a realidade, sabendo que devem questionar tudo, sabendo que devem proteger suas próprias memórias. Papai, minha filha me perguntou um dia, por que algumas pessoas não conseguem lembrar da verdade? Porque é mais fácil viver na ilusão. Respondi, a verdade pode ser assustadora. Mas é melhor saber, sempre é melhor saber. Se você chegou até aqui, já sabe demais. Eles podem vir atrás de você também. Podem tentar apagar suas memórias desta história. Podem tentar fazer você esquecer que ouviu tudo isso. Mas agora você está avisado. Você sabe que é possível. Você sabe que eles existem. Cuidado com mudanças pequenas em sua vida. Cuidado com memórias que não parecem se encaixar. Cuidado com pessoas que negam coisas que você tem certeza de que aconteceram. E se um dia você acordar em uma realidade diferente, lembre-se, a verdade ainda existe. Você só precisa procurar por ela, porque agora você faz parte disso também. A resistência nunca acaba. E talvez você seja o próximo observador. Cuidado, eles estão sempre observando. E agora, eles sabem que você sabe.